Aleluia. Amém. Pegue sua Bíblia. Abra comigo em Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13. Quero refletir com você essa noite sobre identidade, autoridade e propósito, sob o ponto de vista espiritual. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns chamam de João Batista, outros de Elias, outros Jeremias, um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo quanto desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que ninguém dissessem que ele era o Cristo. Amém? Curve a sua cabeça, coloque a mão sobre o seu coração. Pai, nós te louvamos por aquilo que o Senhor irá fazer nas nossas vidas. Obrigado pelo privilégio de acessarmos lugares espirituais em Ti. Obrigado porque o Senhor prepara questões muito especiais para ministrar no nosso coração. E eu creio, Senhor, que aquilo que nós vamos refletir esta noite passa pela Tua inspiração. Nós queremos pedir o Teu direcionamento, o Teu ensinamento, a Tua revelação sobre as nossas vidas. E assim te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Eu resolvi trazer esse texto para nós refletirmos nessa noite, porque nós estamos chegando ao final de um ano, e talvez até o final desse ano nós não tenhamos outro momento, outro encontro para que estejamos juntos. E eu já estava com saudade de ministrar a igreja, principalmente no culto da noite. Só que nós tivemos algumas mudanças de rotina nos últimos meses, o que nos fez estarmos frequentando muito mais as reuniões da manhã e da tarde. E nós também tivemos algumas viagens das quais nós estávamos comprometidos, e por isso nós não estávamos aqui. Mas chega ao final do ano, nós ficamos fazendo aquele levantamento de coisas que nós não fizemos, ou talvez de coisas que nós fizemos, mas nós não fizemos um levantamento do estilo de pessoa que nós fomos. A gente faz uma lista de compromissos, prioridades, de agendas, de responsabilidades, de resultados que nós gostaríamos de ter alcançado, mas pouco de nós fizemos o levantamento se nós realmente fomos a pessoa adequada, ou a pessoa que Deus esperava que nós fôssemos no ano que passou. E para que nós venhamos fazer as coisas certas, primeiro nós precisamos ser as pessoas certas. Não adianta nós nos comprometermos com coisas se nós não soubermos quem nós somos. Muitos de nós estamos perdidos, sem um senso de propósito, sem saber para que lado nós vamos, sem ter uma clareza sobre o nosso destino, porque nós não soubemos quem somos, nós não temos uma referência, um balizador de quem nós somos em Deus. E por conta disso, independente do que nós venhamos a fazer, querido, não vai ter uma sensação existencial de realização propriamente dito, porque nós vamos estar perdidos em relação a quem nós somos. Então, antes de fazer algo, nós precisamos ser alguém. Antes de nos comprometer com qualquer coisa, nós precisamos buscar do Senhor quem nós somos nele.
essa referência precisa estar clara para nós. E aqui quando Pedro, ele tem essa revelação acerca da identidade de Jesus e acerca da sua própria identidade, nós aprendemos acerca de identidade, de autoridade e de propósito. Primeiro que o fato mais interessante é que Jesus pergunta: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? A pergunta que nós precisamos fazer é: o que as pessoas estão dizendo a nosso respeito? Obviamente nós não podemos nos guiar pelo que as pessoas pensam, porque talvez as pessoas pensem coisas erradas acerca de nós, a nosso respeito. Talvez pela falta de convivência, pela falta de relacionamento, pelo distanciamento, elas não fazem ideia de quem nós somos no dia a dia, nas nossas rotinas, na nossa vida familiar, nos nossos compromissos, naquilo que nós somos diante de Deus e em Deus, como nós lidamos com as situações. Tudo isso vai dar muitos vestígios, muitas pistas de quem nós somos, e as pessoas têm ideias, às vezes erradas, acerca de quem somos. Mas Jesus aqui estava perguntando: o que os homens dizem ser o Filho do Homem? E talvez nós também venhamos colocar importância demasiada naquilo que as pessoas dizem sobre nós, e aí nós acabamos construindo a nossa identidade pautado no que as pessoas esperam a nosso respeito, e nem quem nós somos verdadeiramente em Deus, porque nós queremos suprir expectativas, porque as pessoas pensam coisas diferentes acerca de nós, e nós talvez nos sintamos desajustados ou culpados, e queremos agradar a todos, e não nos sentimos bem em dizer não, e queremos suprir a necessidade do coração de cada pessoa que nos rodeia, e por isso nós perdemos a referência de quem nós somos, porque nós somos uma pessoa diferente para cada pessoa com quem nós nos relacionamos, para tentar suprir expectativas. E aí nós precisamos de um equilíbrio. Repita comigo: equilíbrio. Eu também não posso fechar os ouvidos para saber a opinião do outro, porque afinal de contas o Evangelho é esse tripé, essa tríade, que faz com que nós estejamos ligados a Deus e ao próximo. Com uma das mãos nós tocamos o coração de Deus, mas com a outra mão nós colocamos as mãos no coração de quem nos cerca. Então nós precisamos desse contato, nós precisamos desse relacionamento, nós precisamos dessa proximidade, porque parte da minha identidade também está em quem me rodeia. As pessoas servem como um exame de contraste para as áreas que precisam ser mudadas e transformadas dentro de mim, amém? Então eu preciso fazer esse equilíbrio, e eu também não posso estruturar quem eu sou na opinião alheia, na opinião das pessoas. Eu preciso buscar de Deus quem eu sou. Repita assim comigo: eu preciso buscar em Deus quem eu sou. E aí ele faz: e vós, quem dizeis que eu sou? Ele estava perguntando para os discípulos. E aí vale nós termos um compromisso com a nossa verdade, porque talvez até mesmo as pessoas que estão ao nosso derredor, porque os discípulos estavam ao lado de Jesus, viram milagres, prodígios, maravilhas, viram ele expandir o reino, viram ele trazer a mensagem do coração de Deus à humanidade, mas alguns tinham dúvida acerca de quem Jesus era. E nós precisamos ter um compromisso com a nossa verdade, porque é inadmissível que nós tenhamos pessoas próximas a nós e que não nos conheçam realmente como somos. Há maridos que estão casados uma vida inteira com alguém do lado, e de repente, quando olham, não percebem que ao lado existe uma estranha. Há mulheres que, quando descobrem a verdade sobre a vida do marido, aí acabam descobrindo com quem estavam casadas há anos. Há pais que perderam tanto contato com os filhos, que não tem mais esse relacionamento de proximidade, de abraço, de beijo, de olho no olho, de mesa, de almoço, de janta, de se frequentar, que quando percebem, os filhos já estão adultos e se tornaram seres completamente diferentes daqueles que eles idealizaram, e aí eles têm um estranho morando debaixo do mesmo teto, porque nós vamos perdendo a referência também de quem os outros são. Mas que as pessoas que estejam próximas a nós conheçam a nossa verdade. Repita assim comigo: nós precisamos apresentar a nossa verdade aos outros. E aqui fala de identidade. Jesus
pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: não foi carne e sangue quem te revelou, foi Deus? Não, foi Deus não, foi o Pai. Porque talvez os nossos clichês religiosos tenham nos formatado e desenhado uma forma. A religião, ela rouba as nossas características, ela rouba a nossa personalidade, ela castra a nossa essência. E nós não podemos ser quem nós somos chamados para ser, por conta das convenções que foram estipuladas pelos dogmas humanos, que nos engessam, que nos amordaçam, que desenham um protótipo ideal, e nós então trabalhamos para nos encaixar dentro dele sem questionar. E aí nós começamos a virar seres repetitivos, como se estivesse sendo produzidos em série dentro de uma grande fábrica, e nós não tivéssemos direito de ser quem nós fomos chamados para ser. Então Deus está nos chamando para nós descobrirmos a nossa verdadeira essência. E aqui, quando ele descobre quem Jesus é, a máxima é que Jesus devolve para Pedro: realmente não foi carne nem sangue quem te revelou, não foram homens que te inspiraram a essa revelação, mas foi o Pai que está no céu que disse para você, Pedro, quem eu era. Portanto eu te digo, Pedro, Simão Pedro, filho de Barjonas, tu és Pedro. Ou seja, quando nós descobrimos Jesus, quando nós descobrimos o Pai, a nossa identidade é recuperada. Nós só vamos descobrir quem nós somos verdadeiramente, nós só vamos ter um contato profundo com a nossa essência, com a nossa verdade, quando nós mergulharmos profundamente no Pai, através da pessoa de Jesus. Este é o processo adequado para nós descobrirmos a verdade acerca de nós. E aí então Jesus diz: tu és Pedro, sobre esta pedra, ou seja, sobre esse fundamento, que é a revelação de quem eu sou como Cristo, eu vou edificar a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, o próximo passo após a identidade é justamente a autoridade. Porque quando você está sabendo quem você é no Senhor, as coisas ficam claras acerca daquilo que você precisa fazer. Eu gosto muito de fazer essa separação sobre chamado, sobre vocação e sobre propósito. Muitas vezes nós dizemos: eu tenho um chamado para a África, eu tenho um chamado para empreendedores, eu tenho um chamado para o trabalho social, eu tenho um chamado então para as crianças. Não, isso é vocação. Chamado nós temos para voltar ao Pai. Quando Adão caiu no Éden, a primeira coisa que Deus fez, quando veio sobre a viração do dia, no dia do encontro, no momento do encontro, foi dizer: Adão, onde tu estás? Vamos ser sinceros, você acha que Deus onisciente não sabia onde Adão estava? Era óbvio que ele sabia onde Adão estava, mas Adão estava perdido acerca da sua própria identidade, e Deus o chama pelo nome. Então o chamado é voltar ao Pai. Quando nós reconhecemos Jesus, quando nós conhecemos a Deus, quando nós resgatamos esse processo, então tudo começa a fazer sentido. O próximo passo é nossa vocação. Então nós teremos uma vocação para as crianças, uma vocação para as nações, uma vocação para empreendedores, porque isso vai estar conectado ao que nós vamos fazer e não somente aquilo que nós vamos ser. E depois disso então vem propósito, porque propósito é construído. Repita assim comigo: propósito é construído. Queridos, é importante que nós venhamos entender que nada vai cair de mão beijada do céu a não ser a graça, porque em relação ao reino, ele é tomado por esforço. Quando nós olhamos para Canaã, a terra prometida que mana leite e mel, ela é uma simbologia de uma plenitude de vida, de um lugar de delícias, onde nós vamos usufruir plenamente de tudo aquilo que Deus fez para nós. Não fala ali do céu, não fala de uma revelação da eternidade, fala de lugares dentro de nós, onde os gigantes, os heveus, jebuseus, os amorreus precisam ser derrotados, destruídos, para que esses territórios sejam ocupados agora através do reino. Ou seja, precisa haver avanço.
E isso fala de propósito, de você ter claro as áreas da sua vida que precisam ser reconquistadas sob o domínio da cruz, sobre o avanço e a redenção do Cristo. Nós precisamos acessar esse lugar. E aí ele diz: tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu. Por quê? Porque isso fala de propósito. E qual é o nosso maior propósito sacerdotal? Ligar céu e terra. Quando nós compreendemos então a vontade de Deus na eternidade e servimos de ponto de contato na terra, para que tudo aquilo que foi estabelecido na eternidade como plano divino aconteça por meio da minha vida. Por que muitas pessoas hoje estão perdidas em relação à sua profissão, em relação ao seu chamado, em relação ao ministério? Não sabe para que estão na igreja, para que foram salvas, qual é a finalidade de terem sido resgatadas, pelo fato de não terem resgatado esse relacionamento íntimo com Deus, através do seu chamado, e portanto não entendem a sua vocação e não constroem um propósito, estão perdidas acerca do seu objetivo de vida. Sabe que nós estamos vivendo um tempo em que a neurociência está tentando explicar essas questões todas fabulosas acerca do inconsciente humano, quando a Bíblia, na verdade, já estava apontando essas questões científicas das áreas ocultas do pensamento e chamou isso de espírito do homem. É que nós precisamos vasculhar esses lugares ainda dentro de nós. Então repita assim comigo: ser é diferente de fazer. Primeiro eu preciso ser, depois eu posso fazer. E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, e foi o Pai quem te revelou. Sabe, queridos, eu quero que você abra comigo Eclesiastes 3:11. Vamos ler a partir do versículo 10, que diz assim: tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Outras traduções dizem: pôs a eternidade no coração do homem. Repita assim comigo: Deus pôs a eternidade no coração do homem. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. Uma das coisas interessantes aqui no versículo 10 é que fala que tenho visto o trabalho que Deus deu aos homens, aos filhos dos homens, para ele os afligir. Ou seja, todo o trabalho desenvolvido de uma maneira ativista, sem propósito, fora da vocação, nos aflige. Quando é que eu tenho prazer naquilo que eu desenvolvo? Quando é que mesmo diante de lutas, de circunstâncias complicadas, de adversidades, as coisas fazem sentido e me completam? Justamente quando eu acesso o lugar de eternidade que foi posto no meu coração. E aqui diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. E o que dá sentido para a nossa vida é a descoberta dessa eternidade que está dentro do nosso coração. É quando nós nos conectamos a esse sopro de vida, que é essa partícula, essa centelha de Deus que foi lançada sobre nós como um fôlego. E aí como é que eu posso chegar ao Pai? Por meio de Cristo. Foi o que aconteceu com Pedro. A sua proximidade de Jesus, a sua proximidade do Filho o levou até o Pai. Primeiro eu preciso reconhecer que o Filho, ele é o reflexo do Pai, porque não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens que possa fazer essa conexão com o Pai que não seja Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então eu preciso primeiro entrar em Cristo através do seu sacrifício na cruz e acessar lugares espirituais, e aí eu vou descobrir aquilo que foi desenhado como identidade a meu respeito. Repita assim comigo: eu preciso descobrir qual é a minha identidade em Deus. Interessante que Isaías, quando ele profetiza acerca do rei Ciro, ele faz isso ao comando de Deus, e ele diz: tu és Ciro, e eu te chamo, meu filho, e eu te chamo pelo teu nome. E ele faz isso 200 anos antes de Ciro reinar sobre a Babilônia. Deus já chamava Ciro pelo seu nome.
É importante que você entenda que eu e você fomos profetizados na eternidade. Existe uma palavra liberada à nossa existência, existe uma palavra liberada a nosso respeito, existe um caminho a ser trilhado por cada um de nós, e que só vai fazer sentido quando nós nos movemos no Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não disse tu és Jesus, porque existiam vários outros Jesus, mas a revelação não estava sobre o nome Jesus, a revelação estava sobre o Cristo, que logo quando morresse daria origem ao seu corpo, que é a sua igreja, cada um de nós que nos movimentamos a partir do cabeça. Quantos estão comigo? Ele entendeu Jesus além do tempo. Quando Pedro diz tu és o Cristo, ele está dizendo eu estou olhando para você, Jesus, e eu estou vendo o propósito eterno, eu estou compreendendo as coisas, eu estou encaixando as peças do quebra-cabeça, tudo está fazendo sentido para mim, eu estou encaixado nesse propósito. Repita assim comigo: o Evangelho não diz respeito a mim, diz respeito a Ele. Queridos, nós precisamos entender que é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós temos a falsa ideia de que quando nós viemos para o Evangelho, os nossos sonhos serão realizados, de forma privilegiada nós vamos ser alcançados e tudo vai bem, nós teremos um mar de rosas. Não é assim que acontece. É preciso entender que eu abandono, eu abnego a minha própria vida, eu nego a minha própria existência para abraçar a vida de Deus, aquilo que Ele desenhou como propósito eterno a meu respeito. E aí eu começo a viver aquilo que Ele desenhou acerca da minha existência. Então hoje existem vários processos que nos ensinam a nos ressignificar. É a palavra do momento. Não, você precisa se ressignificar, você precisa ter resiliência, você precisa aprender a lidar com os altos e baixos da vida, com os ciclos de derrota e de perda, e se refazer. Mas queridos, esse nosso ressignificar, ele não vai fazer sentido se ele não for o ressignificar dentro de uma nova identidade como novas criaturas, porque talvez nós estejamos melhorando o velho Adão do que aprimorando o último Adão. Nós estamos trabalhando para melhorar a alma vivente, quando Jesus está nos chamando para aprimorarmos o espírito vivificante. Nós queremos apenas melhorar de vida, mas nós não queremos ser transformados. Nós não queremos ter a nossa natureza mudada. Nós queremos alguns ajustes ao nosso derredor para que nós venhamos nos sentir confortáveis. Mas quando Deus começa a lidar com as nossas áreas de segurança da vida, quando Ele começa a mexer com as coisas que são o nosso esteio, a nossa base, nós nos sentimos inseguros e nós não queremos que Deus toque naquilo que para nós é a nossa estrutura. Então nós não estamos dispostos a abandonar a velha vida e abraçar a nova vida. Como dizer que nós temos uma nova identidade, se a identidade que Deus desenhou para nós na eternidade nós não queremos? Nós queremos continuar com a velha identidade melhorada, com a velha natureza caída, de uma forma um pouco aprimorada, mas nós não queremos nos tornar um espírito vivificante. Por isso que nós precisamos sair do nosso calendário. Repita assim comigo: nós somos escravos do nosso relógio. Hoje nós vivemos uma teoria chamada teoria do emergencial, e tudo é para ontem, e nós temos prazos e temos metas e precisamos alcançar resultados, e nós nem fizemos conta dos dias que se passaram. Falta uma semana para o Natal, e parece que foi ontem que nós estávamos aqui, justamente pensando e idealizando o ano de 2017. Passou como um sopro diante de nós. Por quê? Porque nós estamos vivendo mergulhados no nosso calendário natural e humano. Porque nós estamos escravos da nossa rotina, da nossa agenda. Porque nós não paramos mais para perceber as coisas que estão ao nosso derredor. A Bíblia diz aqui que Deus fez tudo formoso a seu tempo. Nós não conseguimos nem parar para apreciar a beleza da vida, e nós perdemos inclusive a leveza do viver, porque nós estamos totalmente escravos de uma agenda e de uma rotina. Nós estamos presos no Cronos. Deus quer nos mostrar coisas eternas,
Deus quer falar do seu propósito eterno, Deus quer falar da conclusão dos seus projetos, mas nós ainda estamos vivendo segundo o nosso relógio. E eu gostei muito de uma palavra que o apóstolo Luiz trouxe nos cultos anteriores, quando ele falou sobre a tradução original da palavra kairos no grego, que fala sobre um tempo de crise. E nós precisamos compreender que inclusive o caos que se instala na nossa vida, as circunstâncias perturbadoras da nossa existência, os obstáculos, os desafios que nós precisamos transpor, são na verdade oportunidades que Deus está nos dando de nós nos inserirmos no eterno, nós acessarmos lugares e dimensões de revelação, compreendermos que essas situações que estão batendo na nossa porta, que são situações terríveis, humanamente inexplicáveis, são na verdade oportunidades privilegiadas que os céus estão nos dando para nós compreendermos a vontade de Deus. Queridos, precisamos entender que a aflição é uma oportunidade de nós nos aproximarmos do Pai. Se eu for contar todos os testemunhos das dores e aflições que esses anos de ministério trouxeram, eu terei muitos, mas todas essas situações, elas foram maravilhosas, porque elas foram sobrenaturalmente naturais, situações que Deus oportunizou para me levar para mais perto dEle e me dar revelação sobre as coisas que Ele tinha acerca da minha vida. Então não entenda o momento adverso, a situação complicada, o obstáculo à sua frente como algo desafiador a ser transposto. Enxergue isso como algo que o Senhor está criando ao seu derredor, um ambiente favorável para que você acesse a Deus. A pergunta que nós precisamos fazer é: o que eu estou oferecendo aos céus no momento do Kairos? Quando a crise bate, quando o caos se instala, quando a perseguição, a injustiça, as situações complicadas da vida estão ao nosso derredor, o que nós oferecemos de matéria-prima para o milagre acontecer? Nós precisamos ir a Deus e entender qual é a sua vontade para esse tempo e como Ele quer que nós venhamos nos posturar, porque sejam coisas positivas ou negativas, são coisas que o próprio Senhor está oportunizando para nos levar para mais perto dEle. E aí eu entendo que eu preciso entrar num lugar chamado Aion. Repita assim comigo: as eras. Você está vendo muitas questões geopolíticas acontecendo, que são quadros favoráveis ao retorno do Messias. Você está vendo blocos geopolíticos, econômicos se juntando. Você está vendo toda uma situação de bastidores envolvendo Israel, Jerusalém, uma série de situações que são favoráveis à volta do Messias. Estas são as eras de Deus. Esses são as grandes manobras que Deus faz em relação ao tempo. De cada ciclo, a cada maneira, a cada tempo Ele trabalha de uma maneira diferenciada. Repita assim comigo: Deus não muda, mas Ele se move. É assim que acontece com a base do trono de Deus em Ezequiel 16, quando são ciclos, como se fossem elipses, rodas dentro de rodas. Isso fala de ciclos que começam e terminam nas nossas vidas, que são as eras de Deus, que são os tempos de Deus. E se nós não estivermos conectados na eternidade, se nós estivermos presos à nossa rotina, ao nosso dia a dia, e não tivermos uma mentalidade espiritual, nós vamos perder o tempo do céu. Porque Deus pode estar bradando novas posturas para que tenhamos nesse tempo, e nós estamos perdendo o ritmo, porque estamos atrelados a outras coisas que não são as prioridades do céu para as nossas vidas. Nós não estamos sintonizando o nosso espírito ao Espírito Santo da verdade, ao Espírito Santo da profecia, que é o testemunho de Jesus. E aí então eu vou entender o Olam. Repita assim comigo: Olam. A palavra Olam quer dizer eternidade. Eu vou entender que o plano de Deus é muito maior do que o meu. Eu ainda estou muito preocupado com a minha projeção financeira, com a minha projeção profissional, com o meu conforto, com a minha estabilidade. Eu estou preocupado com a minha aposentadoria, eu estou preocupado em pagar uma casa, em comprar um carro. Todas essas coisas, elas são coisas que fazem parte da nossa vida natural, mas elas não deveriam nos governar, porque existe um plano muito maior do que todas essas coisas, do que a nossa própria agenda, do que as nossas próprias rotinas, do que as nossas próprias prioridades, que são as prioridades do céu. E quando nós saímos da nossa agenda, das nossas rotinas, e abraçamos a identidade que Deus tem para nós, tudo fica diferenciado diante dos nossos olhos. Nós começamos a caminhar numa esfera diferente. Repita assim comigo: o velho Adão e o último Adão.
eu estou falando de Jesus Cristo e estou falando de Adão. Eu estou falando de Jacó e eu estou falando de Esaú. Eu estou falando que um deles era aquele que habitava em tendas, uma representação de Jesus que através do seu Espírito habita dentro do nosso coração, uma personificação, uma simbologia da tenda onde a presença habitava. Quantos estão comigo? Eu estou falando de uma outra natureza, que é a natureza de Esaú, que era o homem de caça, que representa o primeiro Adão que caiu no pecado porque trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas, aquele que vendeu o seu lugar em troca do fruto. Esaú, ele gera Edom, enquanto Jacó gera Israel. Que tipo de identidade nós estamos trabalhando? Uma identidade caída ou uma identidade eterna? Em que base nós estamos nos movimentando? E aí existe um texto que eu gostaria que você abrisse comigo em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, versículo 17, aliás. Se você está me acompanhando, diga amém. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na qual é nesta pedra um novo nome está escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que a recebe. Essa revelação precisa ser construída. Na verdade aqui diz que nós recebemos um novo nome escrito numa pedra branca. Aqui essa profecia, dentro de uma revelação de João na ilha de Patmos, as igrejas da Ásia, está direcionada a Pérgamo, que tinha uma base cultural greco-romana e portanto estava acostumada aos jogos. E quando está falando sobre a pedra branca, está falando de uma simbologia de um troféu dado ao vencedor. Todos aqueles que participavam dos Jogos Olímpicos e que ganhavam esses jogos, eles eram presenteados por uma pedra onde estava gravado o seu nome como vencedores, ou seja, aquilo era comum à sua própria cultura. Entretanto, se nós formos mergulhar na cultura judaica, nós vamos entender que também a pedra branca, ela faz parte do Urim e do Tumim, que é do peitoral sacerdotal, onde o sacerdote trazia nas suas vestes um peitoral com várias pedras coloridas. E dependente da pergunta que ele fizesse à eternidade, e como Deus gostaria que aquela pessoa se posturasse, determinadas pedras, elas eram iluminadas, para que então o sacerdote tivesse consciência daquilo que precisava ser dado como veredito. Quantos estão comigo? E aí você entende que essa pedra branca, ela simboliza a tribo de Zebulon. E eu quero que você abra comigo a profecia dada à tribo de Zebulon, que está em Isaías 9, e não existe período mais oportuno para nós falarmos disso. Isaías 9, a partir do versículo 1 diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, da Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e a alegria aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Aqui está falando de uma profecia acerca da tribo de Zebulon, e está falando sobre a vinda do Messias. Fala sobre uma mudança de natureza, sobre aqueles que viviam sobre trevas, que viviam na escuridão, que viviam dissolutamente no pecado e no engano. Agora sobre eles resplandeceu uma grande luz, e essa luz é Jesus. Ou seja, essa pedra com um novo nome que será dado a nós, está falando da nossa nova identidade, está falando da nossa nova natureza, que é essa que foi dada nos céus acerca das nossas vidas. Você sabe que o juiz, quando ele ia fazer qualquer tipo de decisão acerca de qualquer situação,
ele colocava duas pedras, uma escura e uma clara, e de acordo com o seu veredito, se fosse uma absolvição, ele colocava então uma pedra clara ou uma pedra branca. Isso está falando de que quando nós chegarmos na eternidade, quando nós vencermos a nossa velha natureza, quando nós alcançarmos essa plenitude dentro de nós, nós receberemos esse crédito, esse selo como vencedores, aqueles que estabeleceram uma nova identidade a partir de Cristo Jesus. Repita assim comigo: eu tenho uma nova identidade em Cristo. Essa pedra ela vai retratar nossa transformação, porque existe uma identidade verdadeira na eternidade, não uma nova identidade, mas a nossa identidade está na eternidade. Você vê que muitos personagens bíblicos tiveram seu nome mudado. Quando eles tiveram um verdadeiro encontro com Deus, eles tiveram seus nomes mudados, porque Deus os chamou por um novo nome que dava agora um perfil traçado sobre o seu destino profético. E muitas vezes nós estamos andando perdidos porque nós não soubemos quem nós somos, mesmo estando dentro da igreja, mesmo tendo aceitado a Cristo, recebido Jesus, mesmo sendo batizado com o Espírito Santo e nas águas, mesmo fazendo parte de um ministério na casa de Deus, mesmo levantando as mãos durante o louvor, mesmo participando ativamente como obreiros, nós podemos estar totalmente fora daquilo que Deus planejou para as nossas vidas e com os nossos nomes trocados. Repita assim comigo: Deus está me chamando pelo nosso nome. Sabe, queridos, que Jeremias capítulo 1 fala disso. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já havia te estabelecido como profeta sobre as nações. Salmo 139 diz que o nosso corpo ainda é informe, quando nenhuma palavra havia na nossa boca, Deus já conhecia todos os nossos dias. Ou seja, Deus estabeleceu na eternidade o nome a nosso respeito, uma identidade profética que precisa ser descoberta a partir do novo nascimento. Como novas criaturas, nós não podemos mais trabalhar com uma velha identidade, precisamos trabalhar firmados sobre uma nova identidade. Portanto, eu não posso mais me firmar sobre o coração de barro, mas sobre o fôlego de vida que foi soprado sobre o barro. Por isso que eu sou um vaso de barro e eu guardo dentro dele um tesouro. Paulo entendeu isso. Por isso ele fala sobre essa riqueza insondável que nós carregamos dentro de nós. Mas por que nós nos sentimos tão bem do lado de quem não nos julga? E aí eu quero lembrar com você sobre Pedro, sobre as diversas vezes que Deus teve que dar chacoalhões em Pedro e perguntar: Pedro, será que você não está endemoniado, rapaz? Pedro, você está sendo muito afoito. Ele corta a orelha do Malco e Jesus tem que colocar no mesmo lugar. Você vê Pedro tomando decisões temperamentais e impulsivas e sendo, ministrado profundamente pelo próprio Cristo. Jesus dizia: Pedro, Satanás está se andando ao teu derredor e ele vai te tentar, e a única coisa que eu posso fazer é orar ao Pai para que ele te preserve. Mas cuidado, porque tem áreas na sua vida que você precisa mudar. Você precisa se converter, Pedro, porque a nossa identidade ela precisa ser lapidada. O problema é que nós não queremos mais prestar conta da nossa vida a ninguém. Nós queremos uma igreja terapêutica de segunda a segunda, onde nós venhamos a receber uma palavra que venha massagear o nosso ego. Mas quando nós somos confrontados nas nossas debilidades de caráter, nas nossas estruturas vulneráveis, nós não queremos, porque nós não queremos ouvir o que precisa ser mudado. Repita assim comigo: toda a identidade ela precisa ser lapidada. Quando nós não somos confrontados, quando nós somos adulados, nós permanecemos por anos com os mesmos problemas. E sabe o que nos derruba na nossa caminhada com Deus? Não são os nossos erros, porque sobre os nossos erros o Senhor já nos perdoou, e existem formas de padrões redentivos no reino de Deus que podem consertar a nossa caminhada, que podem acertar a nossa trajetória. O problema não é isso, o problema são os nossos supostos acertos. Quando nós somos presunçosos e achamos que estamos fazendo a coisa certa, e nós não aceitamos que ninguém venha nos dizer o contrário, porque nós fechamos o nosso coração em dureza para os conselhos de Deus. E nós achamos que isso é ter identidade. Não, isso é ser obstinado. É totalmente diferente.
Então nós precisamos urgentemente, como igreja, de uma reforma comportamental, porque fé não nos falta. Nos falta o comportamento adequado para nós vivermos as experiências que Deus tem para nós. Porque hoje eu não vejo as pessoas com crises vocacionais, eu vejo as pessoas com crise de identidade. Porque tem muita gente na igreja querendo fazer muita coisa, mas sem saber se o que estão fazendo é a coisa certa. Eu vejo as pessoas que são mestres querendo ser apóstolos. Eu vejo apóstolos querendo ser profetas. Eu vejo profetas querendo ser evangelistas. Eu vejo evangelistas querendo ser pastores. As pessoas estão desalocadas porque elas não sabem quem são. Por isso elas estão fazendo coisas erradas, estão em lugares errados. Deus precisa fazer um remanejamento na igreja e nos colocar nos nossos lugares adequados. Mas para isso nós precisaremos recuperar a nossa identidade, porque a vocação ela só vai fluir pela verdade do eu. Quando eu sei quem eu realmente sou em Deus, tudo fica claro, porque eu entendo que eu estou caminhando. E você sabe de uma coisa? Existe um entendimento de que o ritmo social ele define a nossa identidade. Então a maneira com que nós fomos criados ou que nós somos formados vai forjando uma identidade às vezes falsa, que não é a identidade que Deus tem para nós. Essa semana nós estávamos inclusive acompanhando um episódio e nós estávamos percebendo, e depois foi uma percepção minha e da minha esposa, nós estávamos conversando acerca disso, que existia naquela mesa uma moça que estava com um casamento muito especial nas suas mãos, mas que estava comprometendo toda a sua vida por conta de uma responsabilidade parental. Explico: a sua mãe faleceu, a sua mãe morreu, e ela era a filha mais velha, a primogênita. E antes de falecer, a mãe coloca então todas as outras crianças sobre a responsabilidade dela e diz: você vai terminar de criar, você vai fazer o que eu não posso fazer. E hoje essa moça assume a responsabilidade da casa e de todos os irmãos, e ela não consegue dar o direcionamento adequado, porque ela está numa identidade falsa. Ela está fazendo uma coisa que não é dela. Ela assumiu o lugar da mãe. Quantos de nós, por conta da nossa formação, assumimos lugares que não são nossos? E Deus às vezes tem que criar uma situação para nos tirar desse ambiente, para nós descobrirmos a nossa verdadeira identidade, porque nós estamos fazendo coisas que nós não fomos chamados para fazer. E aí você pode dizer: pastor, mas não é tão lindo? Aparentemente parece tão lindo essa menina abnegar a sua própria vida em razão de dar a vida para os irmãos. Ela não tem um senso de utilidade, ela não está servindo com amor. Será? Será que ela não está perdendo grandes oportunidades de fazer aquilo que Deus a chamou para fazer, por conta de que alguém que tinha autoridade sobre ela liberou uma falsa profecia sobre uma identidade e a alocou no lugar que não era dela? Muitas vezes nós recebemos muitos rótulos desde a infância, pessoas que estavam como autoridade sobre as nossas vidas e que lançaram palavras, e isso ficou colado, impresso na nossa alma como um X nas costas, e nós crescemos e não nos damos conta, mas esses fantasmas nos perseguem, porque nós estamos dando continuidade a posturas que são falsas em relação a nós mesmos. Você sabe de uma coisa, queridos? Hoje existe um fanatismo digital. As pessoas estão querendo causar influência na internet, mas nem todas as pessoas que causam influência na internet realmente sabem o que estão fazendo lá. Um dia desses eu estava pesquisando sobre como construir um conteúdo para o YouTube, e aí eu descobri um site de um camarada que ele era o guru sobre esse assunto, e lá ele estava explicando como produzir um vídeo, e ele dizia: vá até o Google, digite a sua palavra-chave, vá até os artigos científicos, porque eles têm melhor validade, leia pelo menos 5 artigos, busque os pontos principais, construa o seu assunto, ligue a câmera e grave.
Eu pergunto para você, esse conteúdo transformou esse camarada que está gravando o vídeo? Não. Ele está apenas reproduzindo uma ideia que não o transformou. Isso é a sua verdade? Não, não é a sua verdade. É fruto de um plágio, de uma cópia. Hoje as pessoas perderam a referência de quem elas são, porque as pessoas dizem muitas coisas, mas não falam nada. Sabe de uma das coisas interessantes? Um dia desses nós fomos fazer massagem lá no Pastor Edson, e o Pastor Edson, ele tem agora um papagaio que apareceu na casa dele. E uma das coisas interessantes foi que o papagaio foi lá, daí foi os órgãos que regulamentam lá, né? E aí liberaram que o papagaio fique com ele, mas o papagaio ficou 3 semanas sem falar. E você sabe de uma coisa, que o Pastor Edson, ele é massagista, ele é quiropraxista. E aí ele ficou 3 semanas sem falar, e agora o papagaio está falando. E nós descobrimos porque a Josi foi fazer massagem lá, nós entramos juntos, e quando ele puxou a perna da Josi, a Josi deu o primeiro ai, o papagaio gritou lá fora, ai! O papagaio está falando ai, porque todos os pacientes gritam quando entram no consultório. Isso não é uma propaganda contrária para o Edson, por favor. Mas para que você entenda que muitas vezes nós somos papagaios de pirata, nós estamos reproduzindo revelações que não nos transformaram, não são verdades para a nossa vida, não mudaram a nossa rotina, não mudaram a nossa identidade. E aí quando eu vejo todo mundo buscando view, buscando like, buscando curtida, aumentando a quantidade de seguidores, eu fico pensando, nós não estamos vivenciando uma overdose do eu? E quando eu vejo algo nessa linha, me deixa muito preocupado, porque as pessoas estão tentando provar que são algo, e quem tenta provar que é alguém é porque não é ninguém. Nós estamos tentando buscar uma referência de quem nós somos. E as pessoas ficam chateadas se ninguém curte. Elas entram em colapso. E isso está fazendo com que as pessoas tenham relacionamentos digitais e menos pessoais. Sabe que um dia desse eu estava ouvindo aquela atriz, a Fernanda Torres, falando sobre o teatro, o futuro do teatro. E ela estava falando que um dos entretenimentos mais procurados no futuro vai ser justamente o teatro, porque o ser humano vai estar tão digitalizado que ele vai ter necessidade de ir para um ambiente em que ele veja as pessoas tendo contato com as emoções, nem que seja de forma cênica. Vai ter que ter contato com um ser humano ali na frente, chorando, rindo, sentindo raiva. Porque hoje é muito fácil, se alguém te fala alguma coisa contrária, você vai lá, deleta e bloqueia. Nós nem construímos a nossa identidade na vida real e queremos construir presença digital. Nós nem temos influência com o vizinho do lado e queremos ter influência na internet. Nós precisamos urgentemente de uma reforma comportamental. Como igreja precisamos buscar novas posturas. Antes nós tínhamos uma identidade herdada. Repita assim comigo: identidade herdada. Sabe por quê? Era muito bom. Tinha pai, tinha mãe, tinha papéis e funções. A mamãe cuidava da casa e das crianças, o papai saía para trabalhar e trazia o dinheiro todo final de mês. Quem era a provisão e o cuidado da casa era o pai. Quem era o afago e o centro, o coração do lar era a mãe. O pai governava, a mãe gerenciava, todos eles tinham seus papéis e funções claramente definidos, e os filhos cresciam num ambiente de modelo. Eu não estou dizendo para você, esposa, parar de trabalhar ou desistir da sua profissão. Eu não sou machista e sexista a ponto de anular aquilo que você carrega. Mas se você está saindo de casa para pagar as contas, tudo bem. Agora, para comprar sapato e bolsa, pagar o seu carro e ter independência financeira, e por isso sacrifica a vida dos seus filhos, terceirizando a educação dos seus filhos para uma creche, aí eu tenho problema.
Mães, uma criança na tenridade, ela não tem o entendimento que você está saindo para trabalhar. A consciência que ela tem é de abandono. Por isso que quando chega com 13, 14 anos, começa a dar problema de rebelião dentro de casa, e começa a virar aquele relacionamento de anarquia, você não sabe por quê, mas é porque a criança não tem referência. Aí você quer construir um relacionamento que nunca teve. Aos 45 do segundo tempo. Deus pode resgatar todas as coisas, mas tenha a postura certa enquanto dá tempo. Se você optou pela família, abrace. Faça isso, pelo menos nos primeiros anos do seu filho. Ah, pastor, mas se eu não trabalhar, a coisa complica lá em casa. Minha irmã, eu volto a dizer o que eu sempre digo: se o chuveiro queima, deixa todo mundo tomar banho gelado até pegar pneumonia, não troca a resistência. Se a conta atrasa, deixa ir para SPC e Serasa, mas deixa esse cara do seu lado se coçar para pagar. A responsabilidade da casa é dele. Quem tem que perder o sono com a conta atrasada é o marido, não é a esposa. Se a torneira está pingando, deixa vir com conta dupla da Semasa, mas não paga. É uma desculpa muito boa quando você diz: não, pastor, eu sou obrigado a fazer, porque se eu não fizer, ele não faz. Não, não faça, deixa ele fazer. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos recompor os papéis e as funções, porque os nossos filhos estão sendo bombardeados por uma falta de identidade terrível, por todas as questões de mídia, seja ela televisiva, seja pela internet, seja impressa. Constantemente você vê informações deturpando a identidade, e eles estão sendo bombardeados. E se nós não fizermos a lição de casa, não há esperança para as futuras gerações. Nós estamos falando de legado, e legado não é aquilo que você deixa para os seus filhos, mas é aquilo que você deixa nos seus filhos. Nós estamos muito preocupados em trabalhar e deixar um patrimônio, mas isso não importa tanto quanto você deixar uma referência de quem Deus é no coração dos seus filhos. Por isso que os nossos filhos precisam ter um encontro com Deus, porque quando eles encontrarem Jesus, eles vão acessar o Pai na eternidade. E acessando o Pai, eles vão descobrir a sua verdadeira identidade, e descobrindo a sua identidade, vão descobrir o seu chamado, vão descobrir a sua vocação, e vão fazer exatamente aquilo que foram chamados para fazer como propósito de vida. Então você não precisa se preocupar com o futuro do seu filho, a não ser apontar um caminho chamado cruz. Jesus é o Salvador. Se os nossos filhos tiverem um encontro com Deus, eles não vão precisar desenvolver uma identidade, porque hoje fala-se sobre desenvolver a nossa identidade, fala sobre nós questionarmos as nossas formações, questionarmos as nossas experiências, e aí nós estamos passando uma vida inteira, passando por episódios que nos redefinem, claro que sim, mas quando nós somos aprimorados numa nova criatura, há avanço. Explico. Obviamente em Deus, hoje, 16 anos de casado, eu sou casado com a Josi, uma Josi diferente com aquela que eu casei há 16 anos atrás. Hoje a Josi é casada com um homem diferente daquele que ela casou há 16 anos atrás, um pouco mais gordo. Nós vamos sendo redefinidos por Deus durante a nossa trajetória. Mas isso não quer dizer que Deus vai mudar a nossa essência. Ele muda a maneira com que nós enxergamos a vida. Ele traça bases para que haja maturidade. Nós precisamos questionar esses pontos. Sabe que existe um pensador que ele escreve sobre o empirismo, uma das bases da psicologia, e o sobrenome dele é Locke. Repita assim comigo: Locke é Locke. E ele fala que o ser humano é uma tábula rasa, ou seja, nós fomos criados como uma folha em branco em que a vida escreve. E nós somos resultados das nossas próprias experiências e somos resultados da nossa própria formação. Eu lhe digo que Locke estava redondamente enganado, porque quando eu encontro Jesus, eu entendo que eu não sou escravo da minha formação, das minhas experiências, mas eu me torno uma nova criatura e eu posso reescrever a minha história.
Porque não importa mais o que eu vivi, mas o que eu estou fazendo com as minhas experiências, com aquilo que eu vivenciei. A pergunta que eu faço para você é: não é o que você viveu, é o que você está fazendo com as suas experiências, é o que você está fazendo com o resultado das suas vivências. Que fim nós estamos dando? Quais são os frutos das nossas experiências? Porque as minhas experiências, elas não são regras de vida. Repita assim comigo: as minhas experiências não são regras de vida, são informações que vão definir as minhas escolhas. Com base no que eu vivi, eu escolho ser escravo disso ou não. Porque eu tenho um novo desafio. Repita assim comigo: lei do espelho. Muitas vezes nós estamos vivendo apenas de reflexo, mas nós não sabemos quem nós somos. Se você pegar uma criança de menos de 2 anos de idade, pintar o rostinho dela e colocar na frente de um espelho, essa criança, e você dizer assim: olha, a palhacinha está pintadinha, ela vai limpar o espelho ao invés de se limpar, porque ela não tem referência de quem ela é, ela trabalha com base no reflexo. Muitas vezes nós estamos vivendo assim. Estamos vivendo com base naquilo que os outros acham, naquilo que os outros dizem, nas nossas formações, nas nossas experiências, mas nós não entramos em Deus para descobrir quem nós realmente somos. E por isso que nós estamos vivendo essa onda de pessoas falsas, de pessoas que evidenciam muito mais o dom do que o caráter, que dão mais valor para a fama do que para a reputação, que trabalham muito mais a sua imagem do que o seu conteúdo. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas são plásticas e que os nossos cultos viraram um baile de máscaras, porque ninguém mais se conhece ou se reconhece. Por isso que existe tanta comparação e tanta competição no nosso meio, porque se as pessoas tivessem identidade e soubessem claramente para que foram chamadas, elas não se comparavam e nem competiam, porque elas iam saber exatamente o seu lugar, saberiam para que foram chamadas. Repita assim comigo: eu não sou escravo da sugestão. Sabe que às vezes nós não somos emancipados ou não nos sentimos liberados por essas questões que vieram na nossa vida. Talvez você tenha ouvido desde criança: você é um derrotado, você nunca vai fazer nada direito, você é um malandro, você é um preguiçoso, você nunca vai conseguir desenvolver nada, você é burro. E nós crescemos com esses ecos na nossa cabeça, e nós temos 2 escolhas. É o que a vida nos reserva: ou nós vamos ser o que o rótulo disse que nós seríamos, desde criança, ouvindo as mentiras de Satanás a nosso respeito, ou nós vamos lutar para ser o contrário disso, provando para aquelas pessoas que um dia nos feriram, que nós não somos aquilo que elas disseram. Só que peraí, estar desse lado é ser escravo igual a estar lá do outro lado, seja vivendo o rótulo, ou seja querendo provar para os outros uma coisa que você não é. Sim, gente, está chovendo. Repita assim comigo: sendo na vivência do rótulo. Repita comigo: sendo na vivência do rótulo, ou o oposto disso, eu continuo escravo de quem me ofendeu. Então o que eu tenho que fazer? Eu não posso aceitar o que a vida disse que eu seria, e eu não posso ficar tentando provar para o resto da vida, para os outros, que eu não sou aquilo. Eu tenho que buscar em Deus quem eu sou, porque Ele tem um novo nome escrito numa pedra branca que será entregue a mim quando eu vencer esta vida. Uma identidade construída sob a nova criatura em Cristo Jesus. Quando eu passei pela cruz e passei pelo novo nascimento, e que agora eu tenho um novo nome e Deus me chama por ele, é essa identidade que eu preciso recuperar. Porque senão nós vamos viver constantemente nessa necessidade de aprovação, nessa carência de ser amado. Sabe, muito problema de picuinha, de fofoquinha, de coisinhas, são ligadas a essas feridas na alma que nunca foram tratadas, essa necessidade de querer ser aceito, de só nos movermos pela dor. E Deus quer nos tirar desse lugar pequeno. Deus quer nos dar um novo rumo, que nós não sejamos escravos dos ladrões da identidade,
Sabe, queridos, eu trabalho com cura interior e libertação, eu sei do que eu estou falando. Nós precisamos ir lá atrás e ver as raízes em que as nossas atitudes de hoje estão ancoradas. Mas tem muita gente que usa o seu passado como desculpa para não romper, que é vítima do seu próprio testemunho, e que usa as experiências lá de trás para dar base para os seus problemas de caráter na atualidade. Porque eu fui abusado, porque eu fui rejeitado. Querido, isso é a sua velha natureza, isso é antes de aceitar a Jesus, isso é sua velha identidade. Se você nasceu de novo e é nova criatura, você precisa reconstruir em Deus uma nova identidade. É buscar no Senhor essa revelação. Essa revelação vai me tirar desses cativeiros emocionais, dessas dependências que eu construo, vai me tirar dessas mentalidades escravas, quando eu não consigo enxergar o meu próprio potencial, vai me tirar dessas tendências pecaminosas que me fazem viver em ciclos constantes de reprovação, quando eu não consigo abandonar o pecado, porque o pecado está servindo como um anestésico para a dor da minha vida. Sabe, esses padrões repetidos, muitas vezes essa falta de propósito está ligado a isso, está ligado a essa falta de estrutura, porque eu não construí quem eu sou em Deus. Repita assim comigo: eu preciso descobrir a minha verdadeira identidade. Volto a dizer, quando Pedro reconhece Jesus, Jesus o reconhece. Quando nós entramos em Deus, Ele nos dá o novo nome que está escrito no livro da vida, está escrito nessa pedra branca. Ele nos torna uma nova criatura. Com base nisso, eu recebo autoridade, porque as portas do inferno não prevalecem. Eu não sei se você já teve essa experiência de vir a 140, 160 por hora numa marginal, numa BR, numa rodovia, e de repente um policial rodoviário federal levanta a mão com o giroflex da sua viatura ligado. Na hora você reduz, já dá sinal e vai para o acostamento. Por quê? Porque tem alguém de autoridade levantando a mão e dizendo para você parar. Quando nós soubemos quem nós somos, nós podemos levantar as mãos, e as portas do inferno não prevalecem no nosso casamento, não prevalecem na vida dos nossos filhos, não prevalecem na nossa família, porque nós entendemos quem nós somos em Deus. E aí tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, e tudo que nós ligarmos no céu será ligado na terra. Ou seja, nós vamos estar tão íntimos de Deus, porque nós vamos conhecer a eternidade, que nós vamos profetizar não conforme a nossa presunção, mas nós vamos profetizar conforme a revelação. Nós não vamos decretar uma palavra positiva, nós vamos falar sobre a profecia que nos inspirou. Fique de pé. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e pergunte: você sabe quem você é? Está terminando um ano, e talvez a gente trabalhou, está cansado. Mas o que a gente construiu de concreto? Não quero frustrar você. Eu quero fazer justamente o contrário. Eu quero alinhar você para que você entenda: não, vai vir um próximo ano e eu não posso entrar esse ano desajustado como eu estou. Eu preciso saber quem eu sou, porque sabendo quem eu sou, tudo vai fazer sentido. Às vezes nós estamos tão viciados na nossa antiga natureza, nas nossas antigas posturas, que nós já fazíamos determinadas coisas de forma viciante, como repetição, e Deus tem que criar uma determinada situação muitas vezes para nos tirar desse ambiente, para nos mostrar quem nós somos. Deus tira coisas que são o nosso fundamento para nos sacudir e nos mostrar áreas da nossa vida que precisam ser mudadas. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. E que, se você tiver um pedido para fazer a Deus para 2018, seja o seguinte: Senhor, revela quem Tu és. Porque se o Senhor me revelar quem o Senhor é, com base nessa revelação, eu vou saber quem eu sou. Tudo vai fazer sentido para a minha vida.
eu vou viver o teu propósito, eu vou viver a tua vontade. As coisas, por mais complicadas que sejam, eu sei que elas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que caminham segundo a sua vontade. Faça a sua oração nesse momento. Senhor, nós queremos te conhecer mais. Nós queremos pedir nessa noite a revelação do Pai a teu respeito. Porque se o Pai nos disser quem o Senhor é, e nós o conhecermos como tu és, todas as coisas vão ficar claras acerca de nós. Nós vamos ter segurança, convicção e certeza de qualquer tipo de escolha acerca da nossa vida, porque nós vamos fazer escolhas pautados numa nova identidade construída por ti e desenhada na eternidade. Como diz Efésios capítulo 1, quando o Senhor desenhou antes de todas as coisas serem formadas um destino certo para cada um de nós, há um novo nome escrito no livro da vida, há uma pedra branca para aquele que vencer. Há uma nova identidade, a verdadeira identidade, que precisa ser descoberta através de um relacionamento contigo. Nos leva a esse lugar, Senhor. Nós queremos saber quem nós somos e o que nós fomos chamados para fazer. Você pode dar as mãos para as pessoas que estão ao seu lado. Quando o Senhor Jesus confrontou aquelas pessoas por conta da religiosidade que viviam, por conta da falsa imagem, de uma falsa espiritualidade que haviam experimentado e elas se foram, Ele disse aos seus discípulos: podem ir, sigam eles. E eles disseram: Senhor, para onde nós iremos? Para quem nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, nós vamos voltar a ser coletor de impostos, pescadores. Nós vamos voltar às antigas práticas, aquilo que nós éramos antes de conhecer. Não, nós seremos aquilo que o Senhor desenhou a nosso respeito. Nós seremos os teus discípulos e os futuros apóstolos, aqueles que ficarão as primeiras estacas da igreja histórica, da igreja primitiva. Nós vamos fazer parte do teu propósito eterno. Nós não queremos uma vida medíocre de 80 anos. Nós estamos pensando nos anais da história, naquilo que vai ficar reservado e registrado para as futuras gerações. Será que um dia os nossos tataranetos poderão abrir os nossos álbuns de família e ouvir falar a respeito de um homem, de uma mulher que renegou e abnegou a sua própria existência para dizer sim para a vontade de Deus e mudou o curso de toda a sua família? A vida eterna.
Levante suas mãos aos céus e repita assim: Senhor Jesus, eu estou disposto a aceitar a identidade que o Senhor desenhou na eternidade a meu respeito, para que eu possa viver com propósito, com destino, aquilo que o Senhor planejou para a minha existência. Aplauda Jesus. Aleluia, aleluia. Não se esqueçam, amanhã às 20 horas, um culto especial aqui, com um testemunho poderoso. E nós, então, no dia de Natal, no dia 25, às 18h30, nós começaremos um culto aqui. Nós não temos o culto das 17 horas, nós começaremos o culto então às 18h30, para terminarmos o quanto antes. Ok, queridos? Vão em paz, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.